Você falou da questão da sua carteira pessoal. Eu vou aproveitar para perguntar um pouco disso. Vamos entrar agora para você falar um pouco de como você, Pedro, pensa. Porque na Tá? consultoria você está pensando mais adequado ao perfil do cliente. Sim. Fingindo que você fosse o seu próprio cliente. Você acabou de dar alguns spoilers, né? 80% renda variável, 20% renda fixa. Mas vamos voltar um pouco atrás. Quando que você começou a investir? Qual que é o objetivo que você pensa nisso? Vamos tentar trazer isso, depois a gente fala de alguns papéis específicos. Perfeito. A minha relação com investimentos, ela já é uma relação familiar. Uhum. O meu pai, ele sempre trabalhou com private equity, então ele Legal. negociava empresas de capital Pô, fechado. Lembra um pouquinho o ambiente de bolsa, tirando os tickers e a tela, que isso você descobre lá na sola de sapato, indo na empresa Uhum. e tentando entender ali aquela DRE sombria que é no Exato. ambiente de capital fechado. Mas ele fez Verdade. isso a vida inteira, então as conversas na minha mesa de jantar, né, durante a minha infância, era de algum deal que estava acontecendo, alguma coisa que ele estava tentando negociar dentro do âmbito de capital privado. Uhum. Então eu sempre tive essa visão de empreendedor e, inclusive, ele fez muita questão que eu e os meus irmãos, né, eu tenho 5 irmãos, então nós somos em 6 irmãos, tivéssemos essa filosofia de vida de empreendimento ou de ser seu próprio dono, enfim, de alguma coisa, Uhum. né? Então eu cresci já com isso na minha cabeça. Só que eu não tinha uma coisa chamada dinheiro. Então, qual a forma de você ser dono do seu próprio negócio ou empreender de alguma forma? Você foi super empreendedor aí na sua jornada, conseguiu fazer isso com um custo baixo, mas geralmente esses insights não vêm assim de uma vez, né? Concordo. Mas como ser dono de um negócio, como ser dono de um empreendimento se você tem pouco dinheiro? Uhum. E aí isso começa a casar, não preciso nem dizer o tanto, com a própria filosofia do pai da Lu, com o próprio Barsi, né, o verdade. rei dos dividendos, que é ser o pequeno dono de uma grande empresa e não um grande dono de uma pequena empresa. E aí, enfim, conhecendo tudo isso, já estava meio que dado que eu ia trabalhar com negócios de alguma forma da minha vida. Eu sempre levei isso muito para dentro de mim e sempre gostei do ambiente no qual estava inserido, né, pelas condições onde eu estava inserido. E eu tinha a opção ser contador, ser economista ou ser administrador. Eu acho que essas eram as 3 É opções. meio assim mesmo, quando você vem de família de mercado assim, parece que só tem essas opções. Cara, mas assim, não... Engenheiro também, né? Engenheiro, mas nada foi forçado, foi muito natural, né? E, enfim, longe dos meus pais ficarem impondo qualquer coisa nesse sentido, mas eu já sabia que eu queria isso. E aí, inclusive com o meu pai, eu lembro que eu devia ter uns 16 anos na época, e aí foi justo logo quando lançou aquele filme do Wall Street 2, que trazia muito de bolsa, né? Com porque no filme você teve a visão de como que era o negócio. de como era Entendi. o ambiente de bolsa de valores, Entendi. não o ambiente de negócios, porque esse eu já tava. Aí eu Uhum. falei, nossa, eu vou fazer economia, porque economia eu vou entrar ali no mercado de isso capital daí. aberto, né? E aí eu saí super decidido a entrar em economia. Aí, logicamente, a gente entra no curso, começa a descobrir várias outras coisas. Que não é só começa isso, né? Total. E começa a ver o mundo de finanças corporativas de uma ótica bem menos especulativa e bem mais fundamentalista. Então a gente vai aperfeiçoando tudo isso. E aí, enfim, com isso dito, sempre soube que precisava ser um microempreendedor ali de alguma forma, né? Um pequeno dono de alguma forma. E, graças a isso, comecei a trabalhar durante alguns anos no mercado de tecnologia, mas sempre nessa parte de M&A, sempre na parte de valuation, porque era o que cabia no meu currículo para o momento, e fazendo pezinho de meia, né? Até que eu achei Aí você que foi o investindo momento... o salário do trabalho. não. Isso sem considerar o fato de que eu tô comprando ações, uma coisinha ou outra, desde os 17 anos. Eu Legal, comecei a investir legal. antes, né, mesmo de começar a trabalhar. Pô, legal. Assim, claro que cada um tem sua realidade, mas eu ganhava uma mesadinha ali, aquela mesadinha que jovem classe média ganha, e eu já comecei a comprar ali, arriscar minhas primeiras ações, Legal. isso na época na corretora do Bradesco. E pensa, não tinha essa XP que tem hoje, não existiam opções de corretoras para grandes públicos ou varejão, ainda não era uma realidade naquele momento, né? Então eu comecei a comprar alguma coisinha em 2012, né? E fui e comprava isso que a gente até falou aqui no off, né? Eu comprava com o dinheirinho da mesada, aí começou o primeiro estágio. Aí você vai melhorando o aporte, ou eventualmente pede um presentinho lá da família quando é data especial em dinheiro, para ver se consegue dar aquela melhoradinha. Na carteira, mas foi tudo uma construção muito lenta, né? Às vezes as pessoas têm aquela impressão de que preciso ter uma grana para começar, e no meu caso não foi exatamente assim. Foi tudo bem de pouquinho em pouquinho. Acho que até é bom, talvez, começar de pouco em pouco, porque ao longo do tempo alguns erros vão ser cometidos, sempre são, né? Impossível ninguém errar.
E aí, às vezes, é melhor você errar com menos do que esperar a vida inteira e colocar tudo de uma vez e aí perceber que errou, né? Pois é, e outro ponto que eu acho que é importante de trazer quando você começa com pouco ou você se mantém aportando de pouco em pouco, é que você consegue pegar diferentes níveis de preço e diferentes momentos de mercado, né? Se bem que na minha construção de investidor, eu peguei um momento meio lateralizado, bem chato, as coisas não saíam muito do lugar. Se pensar de 2012 até 2016, a bolsa ela foi gradualmente dando aquela... Ela foi caindo assim, vagarosamente. Ou seja, foi um trabalho bem de formiguinha, assim, bem irritante pensar, tipo assim, para quem gosta de uma emoção, não era aquilo que eu tive, né? Não foi exatamente o que eu vivenciei. Verdade.